Gênesis 11. Gênesis 11. Senhor Deus, tenha misericórdia da minha vida. Fala com todos nós, para a glória do teu nome, que assim seja. Concorda? Diga amém. A Torre de Babel. No mundo todo, havia apenas uma língua, um só modo de falar. Lógico que é importante nós lembrarmos que era o mundo todo conhecido. Então, no mundo todo conhecido da época, havia uma língua, era uma a fala. E esse tempo, esse período, ele vem após o dilúvio, após o reinício. E a Bíblia diz assim: saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear. Ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Você vê que havia uma intenção, uma predisposição de fazer algo. Você vê que havia uma predisposição para que algo fosse construído. Então, o texto diz: disseram uns aos outros. Quer dizer, já que nós vamos fazer, já que nós vamos construir, então vamos conversar um com o outro e um ajuda o outro. Isso é princípio. O domingo, especialmente, nós fazemos uma reflexão com a aplicação voltada para casa, para a família, em primeiro lugar. Mas é lógico que a aplicação se dá em qualquer lugar do universo. Se dá na empresa onde a pessoa trabalha, Mauro. Se dá na escola, com os colegas da escola. Se dá com os vizinhos, com os colegas vizinhos. Se dá num clube de futebol, Reginaldo. É o conceito. É o conceito de fazer algo junto. Então, disseram uns aos outros. Quer dizer, houve conversa, houve comunicação. Houve um diálogo, e nós vamos entender, fazendo a leitura, que não é algo, não é uma leitura difícil de se fazer ou entender, nós vamos ver que houve entendimento. Em primeiro lugar, houve uma conversa. Quando alguém quer chegar em algum lugar, tem que conversar. Quando alguém quer chegar em algum lugar, tem que se expor na conversa e expor a intenção, a importância do falar, do conversar, né? Às vezes o marido sonha com algo, mas ele não conversa com a esposa. Às vezes a esposa sonha com algo, mas ela não conversa com o marido. Às vezes o filho sonha com algo, mas não conversa com os pais. Às vezes os pais sonham com algo, mas não conversam com os filhos. Então, a importância de conversar. Eles tinham uma intenção de fazer algo, e aí eles conversam uns com os outros, disseram uns aos outros. Tem muita gente que não gosta de conversar, tem muita gente que evita conversar, evita falar. Tem gente que tem aquela mística: eu não falo nada, porque se falar depois dá errado. Então eu prefiro fazer sozinho, depois que está pronto, daí eu mostro que eu fiz, que eu consegui. E às vezes tem uma frase muito usada nos dias de hoje, principalmente nesses treinamentos motivacionais, que diz que sozinho você vai mais rápido, mas em grupo você vai mais longe. É algo que faz um certo sentido, né? Sozinho a pessoa pode até conseguir ir mais rápido, mas até onde a pessoa quer chegar? Qual que é o objetivo da pessoa, para a vida da pessoa? Então a pessoa tem que ter resolvido isso dentro do seu coração. Não, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Conforme o que a pessoa quer, realmente ela sozinha vai ser mais fácil ela alcançar. Agora,
conforme aonde a pessoa quer chegar, ela não pode se esquivar, se distanciar, se afastar da mão de obra, da ajuda, do trabalho coletivo. Dentro de casa, no trabalho, na escola, com os vizinhos, com os amigos, na igreja e assim por diante. E o texto ele mostra isso. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Quer dizer, para que aquilo que eles tinham intenção de construir fosse construído de uma maneira sólida, havia a necessidade de ser feito de uma forma positiva. O que eles iam fazer? Tijolos. Mas como eles iam fazer os tijolos? Queimando bem o tijolo. Está na Bíblia. Vamos fazer tijolos e queimá-los bem, porque se não queimasse bem o tijolo, essa obra ela poderia vir a sucumbir. Exatamente por quê? Porque na hora de fazer o tijolo não foi colocado o devido cuidado, a devida atenção aos tijolos que estavam sendo feitos por eles mesmos. Não são poucas as pessoas que fazem algo, mas não se preocupam em fazer bem. Não são poucas as pessoas que fazem, vai assim mesmo, não tem problema. Não dá nada. Não são poucos. Agora, quando a pessoa coloca no coração, não, eu vou fazer, mas eu vou fazer bem. Vou gastar um pouco mais, mas vou fazer bem. Vou fazer um pouco mais de esforço, irmã Genil, mas eu vou fazer bem. Vai demorar um pouco mais, mas eu vou fazer bem. Quem é que nunca comprou algo e disse assim, vou comprar esse aqui e tal, mas vai durar um tempo, e durou muito menos do que esperava que durasse? Quem é que nunca pagou 2 vezes por uma coisa que de repente, se pagasse um pouquinho mais caro na primeira vez, duraria muito mais? Por quê? Porque, via de regra, as pessoas não estão preocupadas em fazer bem. Aqui havia algo já resolvido dentro do coração deles. O que eles queriam construir, o que quer que eles fossem construir, porque apenas no verso seguinte que diz o que eles construiriam, mas eles precisariam da matéria-prima, e a matéria-prima ali no caso era o barro sendo transformado em tijolo, mas o tijolo tinha que ser bem feito. Então vamos queimar tijolos, mas vamos queimá-los bem. Tudo que nós formos fazer, devemos nos esforçar para fazermos bem. Nossa vida com Deus, ela deve ser desenvolvida da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. O nosso devocional, o nosso tempo de leitura, de oração, nosso tempo de servir a Deus, tudo. Teu patrão passou uma tarefa para você, você deve fazer bem. Teu marido, tua esposa, conversou algo, entraram num acordo de fazer alguma coisa, procura fazer bem. Segue o texto e diz assim, olha, usavam tijolos em lugar de pedras, piche ao invés de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. É outro ponto importante para nós pensarmos na manhã de hoje. Vamos construir o quê? Uma cidade. Uma cidade. Nessa cidade vai ter uma torre. E essa torre vai alcançar os céus. Mas eles estavam bem resolvidos acerca daquilo que eles iam fazer. Não havia uma dúvida, uma indagação, um questionamento. O que nós vamos fazer? Não sabemos, vamos fazendo. Aí a gente vê o que vai sair. Não, nós vamos fazer uma cidade. E nessa cidade, o que vai ter? Uma torre.
mas é uma torre que vai alcançar os céus. Outra coisa importante para a gente frisar na manhã de hoje. Tem muita gente, a carta de Tiago, se eu não estiver enganado, diz assim, pede, mas não recebe. Por que pede, mas não recebe? Porque pede mal. Porque nem sabe o que está pedindo. Vai pedindo, mas não sabe nem o que quer. Tem gente que uma hora quer isso, outra hora quer aquilo, outra hora quer aquilo outro. E a cada 10 minutos está mudando de ideia. Vai chegar onde? E a aplicação ela se dá. Uma hora quer um Fusca, outra hora quer um Chevette, outra hora quer um Honda, outra hora quer uma caminhonete, outra hora quer um caminhão, outra hora quer um trator, outra hora quer um barco. Cada hora quer uma coisa. Uma hora quer ser médico, outra hora quer ser advogado, outra hora quer ser dentista, outra hora quer ser encanador, outra hora quer ser pedreiro, outra hora quer ser funileiro, outra hora quer ser... e assim vai. Não sabe, não resolve, não decide. Tem que ter essa resolução bem clara. Quem quer chegar em algum lugar, quem quer avançar, quem quer crescer, quem quer conquistar, quem não quer ficar patinando no meio do caminho, precisa ter isso bem definido. Aqui eles estavam definidos naquilo que eles fariam. Vamos construir uma cidade. E nessa cidade terá uma torre. E essa torre será grande, porque ela vai conseguir alcançar até os céus. Então está resolvido na mente deles. Na Bíblia nós aprendemos assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? É Deus, se é Deus, então Ele vai ser o seu Senhor. Agora, se for Baal, então é Baal. É céu ou é inferno, é luz ou é trevas, é sim ou é não, é bem ou é mal. Tem pessoa que fica, muita dúvida, muito questionamento, muita incerteza. E com isso o tempo vai passando, e com isso vai se perdendo muita coisa. É uma cidade. Nessa cidade, o texto não diz no meio dela, mas é uma cidade, e nessa cidade terá uma torre. A torre não será pequena, ela será grande, a ponto de alcançar os céus. Tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Mas agora, olha, agora começa a trazer uma advertência um pouco mais contundente. Porque qual que era a motivação? Eles trabalhavam juntos, faziam juntos, conversavam, estavam decididos, resolvidos, mas a motivação deles era uma motivação problemática. Olha, assim nosso nome será famoso, não seremos espalhados pela face da terra. Então era um sonho jóia, um projeto legal, sabiam como fazer, sabiam o que precisavam para chegar lá. Estava tudo muito bem definido, tudo muito claro, não havia dúvida, tudo bem resolvido. Mas a intenção, e é aí que muita gente tem tropeçado, na intenção. O projeto pode ser bom, a forma de desenvolvê-lo pode ser legal, os recursos podem ser o suficiente, a mão de obra necessária para aplicar pode ser a mão de obra mais qualificada possível, mas se a intenção não for a melhor, e quando eu digo a intenção ser a melhor, a Bíblia nos direciona para pensarmos sobre intenção. Quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa façais, tudo para quê? Para a glória de Deus. Tudo que eu vou fazer que não tenha a intenção de dar a glória para Deus, eu posso saber, é um spoiler, eu posso saber, ali na frente vai dar, com perdão da palavra comum aí, vai dar pau, vai travar, vai emperrar. Tudo que eu fizer, não é uma coisa, não é duas coisas,
é tudo o que eu fizer. Aqui eles tinham a intenção do quê? De ficar famoso. Mas quem é que tem que ficar famoso? Ou quem é que é famoso? Jesus. A honra e a glória é para Ele. Ele é digno de adoração. É Jesus. É Jesus. E se o Senhor não edificar a cidade, em vão o quê? Trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia quem? A sentinela. Quer dizer, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Primeiro lugar, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, tua força, teu entendimento. É um problema, é difícil, não é legal quando a pessoa ela resolve colocar Deus em segundo lugar, em segundo plano. Eu me lembro quando tive a felicidade de estar nos parques, lá em Orlando, no parque da Universal, tem uma lanchonete de uma marca famosa chamada Hard Rock. A lanchonete lá dentro do parque, uma lanchonete gigantesca, 2 ou 3 andares, não lembro, tudo muito, uma coisa assim de outro mundo. No meio dessa lanchonete, desse restaurante, aquilo ali no meio tem uma torre, e um Cadillac que fica girando. Se você procurar no Google, você vai encontrar um Cadillac, uma máquina que pertenceu ao Elvis Presley. Ele fica girando no meio assim, ó. Naquele Cadillac, no banco de passageiro, está escrito do lado: Jesus é o meu copiloto. Jesus não é copiloto. Jesus é o capitão. Nós, se Ele permitir, nós podemos ser o copiloto de algo, mas é Ele quem dirige a nossa vida. É Ele quem vai à frente. É uma situação tão triste, porque o fim, a forma como tudo se desenrolou na vida desse artista, que tinha tudo para ser assim, um grande exemplo, o jeito que tudo acaba. Mas por que tudo acaba de uma maneira tão trágica para muitos? Para muitos. Porque Deus, Ele é sempre colocado em segundo lugar. Não vou fazer a leitura do texto, mas você pode pegar depois, se quiser, claro, eu sugiro a leitura de segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6, é onde geralmente nós fazemos a leitura. Vai lá, lê depois 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, você vai ver Deus falando através do Paulo para os coríntios. Ele dá semente para aquele que semeia, Ele multiplica a sementeira, Ele enriquece em tudo, mas a finalidade é o quê? Em tudo dar graças a Ele. Ele faz, Ele opera, Pedro, Ele realiza, Ele transforma, Ele muda a história de pessoas. Ele faz com que pessoas alcancem muito mais do que elas almejavam alcançar. Exemplo disso está a história do Salomão. Salomão, ele queria sabedoria. Deus não deu apenas sabedoria, deu muito mais do que sabedoria. A história do Abraão, meu Deus do céu, vai. O Isaac, você vai ler na Bíblia, ela ficou muito riquíssimo, muito mais do que eles estavam esperando. Mas por quê? Aonde é que estava a tônica na vida dessas pessoas? A tônica estava em dar a glória para Deus. Tudo que a pessoa tem, ela entrega na mão de Deus, e ela sabe que tudo é por Ele, para Ele, todas as coisas
Tem até uma canção que fala disso, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, mas é uma canção com letra bíblica, porque está na Bíblia, para ele todas as coisas. Olha só, olha um cuidado, nós estamos conversando na manhã de hoje sobre construirmos algo, construirmos o nosso sonho, construirmos a nossa família, edificarmos a nossa família, edificarmos o nosso relacionamento com amigos, a nossa vida profissional. Estamos conversando sobre edificar, sobre construir. E nós vemos que para construir, quando queremos construir algo, precisamos de conversar, precisamos de saber o que precisamos para fazer, precisamos ter claro o que faremos. Mas a motivação, ela não pode ser para ficarmos famosos. Se Deus quiser que nós fiquemos famosos, Ele nos faz ficarmos famosos. Ontem nós tivemos convenção de pastores. Eu imagino que o pastor Jonathan, o pastor Nilton, o pastor Acate acompanharam. Se eu não estiver enganado, foi a pastora Lourdes que falou a respeito disso. Eu posso estar enganado, se eu tiver, me corrija se algum de vocês três lembrarem da situação. Ela disse: o ficar famoso está ligado ao processo de Deus. Se Ele quiser, Ele leva a pessoa a ficar famosa. Eu acho que foi ela, não tenho certeza, mas foi falado disso ainda ontem. Se a pessoa quiser ter o nome ventilado, soprado, Deus faz isso. Deus faz isso. O negócio que está na Bíblia também, Ele sonda o coração. O homem vê o quê? O homem vê a aparência, mas Deus, Ele vê o que está dentro do coração da pessoa. E tem muita gente que não tem condição de ser bem-sucedida, porque se for bem-sucedida vai acabar pisando até no pai, pisando até na mãe. Tem muita gente que não vai ter condição de chegar lá, de alcançar, de alçar voos altos. Não é porque Deus não pode, porque Deus pode. Não é porque a pessoa não tem gabarito, condição, de repente tem. Mas a motivação é uma motivação que não fará bem para a pessoa. Quantos e quantos pobre de marré, que ficaram milionários e se arrebentaram assim que tiveram muito dinheiro? Se arrebenta com droga, se arrebenta com bebida, se arrebenta com prostituição, vai se arrebentando de tudo quanto é forma. Então, o ponto-chave da nossa conversa está aqui, na motivação. Aonde você quer chegar? O que é que você quer para a sua vida? Mas qual é a sua motivação? O que é que tem te motivado a fazer ou deixar de fazer, a ir ou deixar de ir? Porque é aqui que nós vemos a história começar a ser mudada. Até então estava tudo lindo, tudo maravilhoso. Vamos fazer, vamos construir, vamos fazer bem feito, o tijolo vai ser bem queimado, uma cidade jóia, uma torre gigante, e nós vamos ficar famosos. Pronto. Dislike. Segue agora a leitura. Verso 5, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. O Senhor fez o quê? Desceu. Ele desceu para ver, vou dar uma olhada, vou dar uma conferida. Eles estão lá, estão trabalhando lá. Esses dias eu conversava com o pastor Renato. Pastor Renato, toda semana ele vem aqui, a gente senta, bate um papo, conversa, eu aprendo com ele, ele aprende comigo, nós aprendemos juntos e estamos aí seguindo a nossa caminhada de fé, toda semana. E esses dias nós conversávamos exatamente a respeito disso. Parece que Deus tem um negócio, parece que Deus tem uma coisa com gente que trabalha. Você vai pegar na sua Bíblia e você vai ler, se quiser, é claro. Você vai ver que por vezes Deus visitou pessoas e essas pessoas que foram visitadas por Deus, elas estavam trabalhando. Parece que Deus gosta de gente trabalhadora. Parece que Deus gosta de gente que não fica desocupada.
Parece que o plano, o projeto de Deus na vida de alguém é na vida de pessoas que trabalham. Vai olhar a história, por exemplo, do Gideão. Gideão estava fazendo o quê? Trabalhando. O Davi, quando o Davi é chamado para um almoço, para um banquete, aonde que o Davi estava? Trabalhando. Os discípulos, quando Jesus passa por eles, eles estão onde? Trabalhando. Um na coletoria, outro na pescaria e assim por diante. Você vai olhar a sua Bíblia e você vai observar que Deus, Ele visita pessoas que estão trabalhando. Por isso, eu defendo o trabalhar. Eu defendo fazer sempre aquilo que é chegado à nossa mão, sem medir esforços. Tudo que chegar na sua mão, está na Bíblia. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. E isso acaba sendo um limitador na vida de muita gente. Porque tem muita gente que só trabalha quando o patrão está lá. Tem muita gente que só trabalha quando o encarregado está perto. Tem muita gente que só trabalha quando vai receber alguma coisa em troca. Ainda que a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, que não amarrarás a boca do boi que debulha o milho. É justo o trabalhador trabalhar, mas tem muita gente que não se mexe, se não for para ganhar alguma coisa em troca. E a Bíblia diz que Deus, Ele visita. Está aqui, ó. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Irmão, irmã, trabalhe, faz a sua parte, faz a sua vez, que Deus vai te visitar. Deus está mandando te dizer: eu vou visitar pessoas que trabalham. Como que vai ser a visita? Como que vai se desenrolar? A lição de casa Ele está passando para nós. É a motivação. Qual que é a motivação? Aonde quer chegar? Como quer chegar? Verso 6. Disse o Senhor: eles são um só povo, ó. Eles estão trabalhando juntos, não estão divididos. Eles falam uma só língua, não há dois pensamentos, duas cabeças diferentes. Não, eles estão falando a mesma língua e eles começaram a construir isso. Quer dizer, eles não ficaram só no blá, blá, blá. Eles começaram, porque tem gente que fala que vai fazer, mas não faz nunca. Tem gente que não sai do papel. Eles falaram e Deus está dando um breve relato aqui. Eles começaram a construir. Começaram. Quer dizer, a importância é importante, senão não estava na palavra. Eles começaram a construir, eles planejaram, eles sonharam tal, e eles começaram, e eles estão fazendo. Ó. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Por quê? Porque ali eles eram um só, eles falavam a mesma língua e eles tinham atitude, eles tinham iniciativa. Uma pessoa que trabalha em conjunto, uma pessoa que não tem a cabeça dividida e uma pessoa que tem iniciativa, essa pessoa vai longe, essa pessoa deslancha. Agora vejamos o verso 7, ó. Venham, desçamos, confundamos a língua que falam, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Venham, desçamos, confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Por quê? Porque a intenção deles está no verso de número 4. A intenção deles era ficar famosos, a ponto de não ter que dar conta, não prestar conta, não dar satisfação para ninguém. Deus falou: bom, já que o que você está querendo é levar a sua vida sem dar satisfação, sem prestar conta, não tem problema nenhum. A partir de agora, o projeto de vocês vai começar a afundar. Afundou ou não afundou? Afundou. Mas afundou por quê? Porque não queria prestar conta,
porque eles queriam viver uma vida isolada de tudo e de todos. Eles não queriam dar a Deus a glória. Eles não queriam ser reconhecidos como pessoas que estavam cheias de Deus fazendo uma grande obra. Veja a diferença. Neemias, quando ele é procurado por Sambalate, pelo outro nome que me esqueci, tem o Tobias, o Sambalate tem o outro nome que eu esqueci. Quando ele é procurado, ele fala o quê? Eu estou fazendo uma grande obra, não posso descer, não posso parar. Aquela obra, ela era para glorificar a Deus. Venham, desçamos, confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Você vê? E é aqui que eu vou fazer o fechamento da nossa conversa, para nós orarmos e trazermos a aplicação para o nosso dia a dia. Motivação, comportamento em relação a um grupo, a um coletivo, a ideia de fazer algo apenas e tão somente para que eu cresça, ou para que a glória seja dada a Deus. Tudo isso vai trazer um peso sobre o nosso dia a dia. Você vai para a empresa, vai trabalhar. Vocês aqui todos, alguns trabalham na empresa, outros têm o seu negócio próprio, outros trabalham em casa e assim por diante. Tudo que você vai fazer, aqui está um segredo. Coloque no seu coração, em primeiro lugar, honrar a Deus, glorificar a Deus, dar a Ele a glória, a honra e o louvor. Carrão, hein? Graças a Deus. Sua empresa vai bem, hein? É graças a Deus. Sua família mudou, hein? Graças a Deus. Rapaz, mas você mudou. Graças a Deus. Se prepara para Deus assinar embaixo para você concluir todos os seus projetos. Se prepara. Mas não deixe Deus de copiloto da sua vida. Ele é o piloto. Ele vai mostrar o caminho. Ele vai seguir à frente e você vai acompanhá-lo. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos fazer uma oração. Logo a seguir nós vamos pôr o nosso joelho no chão e orar por quem não está aqui na manhã de hoje. Mas agora a minha oração é por você, porque tem pessoas que estão com projetos que estão parados, projetos que não destravam, e vieram para cá até mesmo pensando, meu Deus, mas por que não vai? Por que não anda? Por que não acontece? Por que não dá certo? E Deus, eu tenho a convicção, Ele falou conosco na manhã de hoje. Leve seu pensamento a Deus. Senhor, é em nome de Jesus que eu oro por todos esses irmãos, Deus. Oro por todas essas vidas, Pai, que estão aqui nesse templo e por todos aqueles que nos acompanham, Pai, através da transmissão. Ó Deus, quantas e quantas pessoas com a vida travada. Quantas pessoas, ó Deus, com sonhos, com projetos que são ótimos, são excelentes, mas a motivação, ela não é boa. Tem gente com a ideia boa, mas a motivação equivocada. E eu quero agora orar por todos que estão conosco aqui no templo e por aqueles que acompanham através da transmissão, para que, ó Deus, antes de mais nada, no nosso coração fique bem clara uma questão: quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que tudo seja para a glória do Senhor. E se é para a glória do Senhor, não é do meu jeito, não é do jeito que eu quero, o que eu acho melhor, não é o jeito que eu gosto, é o jeito que o Senhor quer. E assim nós estaremos, ó Deus, recebendo o sim em tudo aquilo que empreendermos. Eu oro, eu profetizo vitória
execução de projetos na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, grandes respostas, grandes sinais, grandes prodígios e maravilhas acontecendo em nome de Jesus. E você que recebe, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Olha, vários princípios aqui, viu?